todos. Meu nome é André Silva e eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa. O material que eu tenho para apresentar hoje tem o título de Reflexões sobre o artesanato e a tecnologia computacional e digital. Esse material ele é um recorte da minha dissertação de mestrado que eu tenho desenvolvido na Belas Artes, na UFMG. E esse material ele faz parte de uma pesquisa que investiga processos criativos utilizando tecnologias computacionais e digitais e técnicas artesanais, né? Especificamente, essa minha dissertação ela fala de estruturas computacionais e da técnica de crochê, mas eu estendo essa conversa para o sistema de produção artesanal como um todo, né? E nisso acabam surgindo tópicos como sustentabilidade, autonomia do artesão e do algoritmo, sistemas complexos, estética, poética, e hoje, né, o que eu tenho para falar é um pouquinho da reflexão, né, dessa relação entre esses dois sistemas de produção, né, e para fazer isso eu utilizo três autores que foram essenciais para argumentar toda a minha dissertação e também estruturá-la. Esses três autores são o Agamben, o Stigler e o Simondon. Então, do Agamben, eu acabo lidando um pouquinho com o conceito de dispositivo. Do Stigler, eu lido com a questão da industrialização da memória. E do Simondon, eu acabo lidando com o conceito de individuação. Então, eu pego um pouquinho de cada um desses autores e direciono, né, toda essa discussão para a produção artesanal. E eu faço essa discussão, né, a partir da premissa do tempo, né? Como que cada objeto ele lida com o tempo de uma forma diferente, né? A gente tem um objeto industrial que vem de processos que se apropriam de tecnologias mais avançadas e que tem um tempo de produção muito acelerado, né? Em contraposto, a gente tem o objeto artesanal que se apropria de tecnologias mais rudimentares e que tem uma produção mais lenta, mas que no final eu acabo considerando todos como dispositivo, né? Como objeto técnico, que é uma coisa que acaba faltando nesses autores, né? Porque ou eles estão falando da máquina fotográfica, ou da televisão, ou da máquina industrial, né? Mas eles eles não estão falando desse objeto pré-indústria, né? Que no caso é o artesanato. Mas eu considero o artesanato como um dispositivo. Então, para começar, né, com o Agamben, que ele destaca a partir de Foucault que todo dispositivo é qualquer coisa que de algum modo consiga capturar, orientar e assegurar gestos, condutas e opiniões dos seres viventes, né? Então ele apresenta essa relação através de duas grandes classes, os seres viventes e os dispositivos, mas ele também aponta um terceiro elemento que parte da relação dessas duas classes, que são os sujeitos, né? Então aqui eu coloquei a imagem dessa artesã. Ela pode ser considerada como o ser vivente, né? A gente tem a ferramenta de trabalho dela, que no caso seria o dispositivo, e o produto que essa relação dela com o dispositivo gera, né? Que é a renda de bios, que é o sujeito. E entender que o artesanato ele é um objeto técnico favorece a discussão da relação do homem com o artesanato, mas também do artesanato com outros objetos técnicos, né? Que pode vir a acontecer com a tecnologia computacional, né, que é objeto de estudo da minha pesquisa. Só que entendo, né, que essa aproximação ela pode causar um estranhamento inicial, né, porém existem conceitos que podem vir a colaborar na percepção de que essa estrutura, né, ela é muito pertinente para o sistema de produção artesanal. E um desses conceitos é o conceito de individuação, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui eu gostaria de mostrar, né, uma imagem do estudo de caso da minha pesquisa, onde a gente tem esse algoritmo com um comportamento randômico, né, que posiciona pontos simples do crochê nesse grid circular, e à direita a gente tem a materialização dessa peça. Direita para mim. Então, o que seria o processo de individuação? Né? Para quem não sabe, essa ideia de individuação ela pode ser entendida como um processo de constante transformação. Então, o objeto técnico, né, ele se torna concreto a partir do momento que o homem não precisa interferir no seu funcionamento, né? Então, essa artificialidade essencial de um objeto se reside no fato de que o homem precisa interferir para ele funcionar,
né? Então, o artesanato, dentro dessa discussão, seria um objeto artificial. Mas Simondon aponta que o artesanato, né, ele corresponderia ao estado primitivo dos objetos técnicos, porque na perspectiva dele, ele não passou pelo processo de individuação, né? Ele depende da interferência do homem para sua existência, né? Então, eu, né, percebo que o artesanato, por ele não ter passado pelo processo de individuação, ele está consolidado a uma relação de dominância do homem sobre a técnica. Só que, né, para além dessa questão do processo de individuar, né, através de estruturas computacionais ou qualquer outra estrutura pertinente, o grande desafio de entender essa relação, né, quando a gente fala de estruturas computacionais, é entender que existem duas temporalidades distintas, né, que cada processo representa, que cada processo lida, e que existe um desafio muito grande de conseguir mesclar, né, essas duas estruturas, por conta do modo com que elas lidam com o tempo. Então, para ilustrar esse raciocínio, tem essa imagem logo abaixo, né, onde o padrão gráfico gerado pelo algoritmo gastou apenas 2 segundos para ser formado. Em contraponto, a gente tem a peça materializada que leva em média de 30 minutos, né? Então, como é que isso funciona, né? Então, para entender um pouquinho mais desse meu questionamento, né, eu fui atrás do Stigler, né? Então, no livro Techniques in Time, The Thought of Epimetheus, ele argumenta muito sobre essa sensação de aceleração e deslocamento temporal estarem ligadas à ideia de abstração, né? Então, se não existe tempo para abstrair, não tem como olhar para o objeto, né? Isso porque no contexto industrial e capitalista, a informação ela possui valor que é medido pela velocidade de circulação. Então, quanto mais ela circula, mais valor ela possui, né? Só que com isso, o tempo de abstração diminui e o fluxo de informação aumenta, né? Nesse contexto, os objetos técnicos, eles ganham a culpa por essa aceleração temporal porque eles são constantemente utilizados numa lógica industrial e capitalista, né? Acabando criando uma determinação do tempo. Então, a falta de indeterminação que o uso dos aparatos tecnológicos produzem, né, ao industrializar a memória, gera uma estagnação na produção de conhecimento, segundo Stigler, né? Visto que o conhecimento novo ele só é produzido se ele é desconhecido e indeterminado. Então, mais do que produzir um volume muito alto de informação, né, a gente tem que entender como que a gente vai utilizar essa informação gerada pelo objeto técnico computacional, né? O caso da minha pesquisa, né, a gente escolheu trabalhar com a técnica de crochê porque ela não é mecanizada, né? Então, isso obriga a presença de um fator humano, né? Então, um valor muito alto de informação, né, só iria afirmar que a falta de determinação que os aparatos tecnológicos produzem, né? Então, essa presença da fabricação manual, né, necessária com o crochê, ela insere um delay, né, que obriga o artesão a assimilar e observar o que o aparato técnico computacional produziu, né? Então, é muito mais do que utilizar um sistema automático digital para produzir esses resultados, né? Aqui não existe essa conexão, né? O algoritmo gera e logo após esse resultado ele é produzido, fabricado digitalmente por impressora 3D, por exemplo, né? Aqui a fabricação manual ela tem um papel muito importante, que é inserir o tempo de assimilação do que se é produzido pelo algoritmo. Então, o que a gente tira, né, dessa reflexão toda, né, desses conceitos, desses filósofos direcionados para o artesanato, né? A primeira coisa que eu tiro é que estruturas computacionais, né, com um certo nível de autonomia criativa, elas possibilitam um grande ganho de criatividade para essas estruturas, né? Tanto no contexto do artesanato, mas também no contexto do design, da arte, né, e tudo mais. Entende-se que, né, a criatividade apresentada nessas estruturas computacionais, né, elas não são igualáveis à nossa capacidade criativa, né, mas a questão aqui não é posicioná-las acima
né, do homem, mas também não é posicionar o homem acima delas, né? É entender que cada um de nós, né, tanto o homem quanto essas estruturas, possuem um tipo de criatividade que, quando juntas, podem colaborar com o surgimento de coisas novas, interessantes e criativas, né? Só que, para além da automação do processo criativo, né, o que não é o caso, né, daqui a gente não busca essa automação, a gente busca a expansão e exploração do processo criativo através da automação de algumas etapas, né? No caso do experimento, o que foi automatizado foi o posicionamento dos pontos ao longo do grid, mas a escolha, a validação, né, o como fazer, tudo isso passa pelo fator humano que contribui com a sua criatividade no processo, né? Então, essa interação poderia acontecer de outra forma, né? Como eu já falei, com outros modelos de algoritmos, né? Redes neurais e tudo mais. Mas no caso do nosso experimento, essa interação ela parte a partir dessa, ela vem dessa seleção e interpretação que são externas ao algoritmo. Mas, de modo geral, né? O interessante é perceber que um caminho muito legal seria entender que algoritmos que não geram, né, resultados determinísticos, né, mas que possibilitam a expansão criativa através da colaboração entre fatores computacionais e humanos, é um caminho muito interessante, né, para a gente conseguir manter o diálogo e entender o potencial que cada estrutura tem para colaborar tanto para o artesanato quanto para outras estruturas criativas. Eu encerro minha fala por aqui. Agradeço mais uma vez pela atenção de todos. E...